Senhores, eu sou a tia Patinha. Que bom que você está aqui nesse canal, né? Se for útil, se for bacana para você essa informação, esse conteúdo que eu vou estar ministrando para você, eu quero desde já pedir a você que coloque um joinha, tá? Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe, né? Que bom que professoras de lugares distantes, muito distantes, podem ter esse vídeo como uma luz, de repente uma luz para orientar, para ajudá-las no trabalho com a educação infantil. Eu tenho muito prazer e muita alegria de poder partilhar com vocês o pouco que eu sei. E hoje eu vou falar para vocês sobre a diversidade na sala de aula. Inclusive eu desenvolvi um projeto e nesse projeto eu venho falando sobre isso. Porque uma professora perguntou se eu tinha um projeto, sobre diversidades. Eu nunca tinha pensado em elaborar esse projeto. Eu achei a ideia super interessante, mesmo porque nós estamos no início do ano. E é importante a gente falar sobre isso. É necessário a gente falar sobre a diversidade na sala de aula em todos os aspectos. Na família, a criança não tem oportunidade de ter essa conversa, porque hoje em dia os pais praticamente não conversam com as crianças. Hoje em dia, a maioria das crianças são criadas e não educadas. São raras as famílias que param para conversar ou abordar algum tema, ou mesmo observam o que os próprios filhos estão fazendo, né? Eu até já relatei numa das postagens anteriores, um fato que ocorreu num shopping onde eu estava lá em Belo Horizonte, as crianças brincando e a discriminação que uma criança de 3 anos faz com a outra criança de 2 anos e 8 meses, 2 anos e meio mais ou menos. Porque a criança era diferente, mas diferente em quê? É isso que é interessante, você, professor, ter um olhar bem afinado para essas atitudes, porque a escola, ela tem a obrigação, isso já é obrigação, porque a criança passa mais tempo com você, que é professora, do que com a própria mãe. E quando a mãe chega para cuidar dela, cuida, né, dá banho, dá janta, fica pouco tempo com ela, e além de estar só corrigindo, falando, não pode fazer isso, não pode subir ali, não pode fazer, ela não conversa, porque a maioria das mães, muitas mães, não sabem como abordar determinados assuntos com as crianças. Então, isso compete à escola a fazer isso e com criança pequena também. Quando a gente fala de diversidade, a gente tem que começar lá no 0 ano. Estava observando, não é, voltando ao assunto lá do shopping, onde eu estava, uma criança de 3 anos, ela discriminando uma menina porque a menina era diferente dela. Agora, a menina era diferente em quê? Como ela tinha ali, eram 2 ou 3 colegas, não sei. Aliás, que nem eram colegas, eram crianças que chegaram para brincar naquele espaço público do shopping. E uma menina era muito bonitinha, era clarinha, cabelo lisinho e tal, era uma beleza padronizada. A outra menina que promovia a discriminação, ela loura, igual uma boneca, igualzinho uma boneca. Olha bem, o que eu estou falando? Ela era igual uma boneca. Por quê? Se a menina não for loura, com cabelo cacheado, olhos verdes, de repente ela não parece uma boneca. Porque isso, gente, isso está enraizado, estruturado na pessoa, no ser humano. E a outra menina, ela era, as duas, né, também brancas, bonitinhas e e tinha uma outra linda também, porém parda, do cabelo cacheado, né, o cabelo cacheadinho, mas ela era parda. E essa menina, que toda vez se aproximava para brincar com as outras, a que comandava a turma, não deixava a menina se aproximar e ainda fazia assim, ó, fazia esse gesto de como se essa criança estivesse com um cheiro ruim e, no entanto, não estava. Então, eu fiquei observando o que a família, o que o pai, que a mãe da criança que estava sendo discriminada ficava sem graça, pedia a menina para ir brincar em outro lugar, a menina queria brincar com as coleguinhas, com aquelas meninas que estavam ali, mas as outras não deixavam. O pai e a pessoa que estava com as outras crianças não fizeram nada, não conversaram, não orientaram, principalmente a menina que estava liderando
o grupo. E aí, pode falar, mas elas já se conheciam. Não, porque eu estava sentada num determinado local tomando um sorvete. Eu estava muito cansada, resolvi sentar para tomar um sorvete. E justamente perto dessa área de brincadeiras das crianças. E eu pude observar isso. Na minha sala de aula, também eu observava como as crianças, assim, isso era uma coisa automática. Se as crianças tinham afinidade uma com as outras, tudo bem. Aí é uma coisa já se conhece. Mas chega uma criança na sala de aula, se essa criança é diferente, ela não é uma criança com os padrões físicos que as outras consideram que é o bom, que é o correto, elas discriminam, e você que é professora sabe disso, sabe? Quantas e quantas vezes, quando as crianças chegam na sala de aula, ou você chega uma criança, eu tive a oportunidade de ter uma criança numa escola particular, uma criança negra, e era difícil para colocar as outras crianças perto dessa criança na hora de fazer a rodinha, porque elas não queriam. E o interessante é que elas queriam ficar perto de mim. Mas qual é a diferença da cor da minha pele para a outra criança? Não era porque a outra criança era negra, retinta como eu. Mas as crianças me tinham como professora, elas gostavam, elas me amavam, quer dizer, elas me conheciam, e como elas não conheciam e não conviviam e viam aquela outra criança negra, elas discriminavam. E eu perguntava qual é a diferença delas para mim. As crianças não respondiam, elas não sabiam responder. Mas por que elas não sabiam responder? Porque elas me tinham como professora e eu já tinha conquistado o coração delas. E é isso que nós chamamos de preconceito. A gente faz um conceito sem conhecer. E isso está enraizado, impregnado no ser humano, principalmente no nosso país, que é um país de uma mistura de raças muito grande e que principalmente privilegiou um padrão de beleza, porque o negro era escravo e o negro tinha ou tem, né, pela sociedade ainda, para muitos, ele tem o seu lugar. E principalmente numa escola particular onde predomina a branquitude, o negro não pode entrar, ou quando ele está ali, ele é discriminado. Agora, se você está numa escola pública e se na sua sala tem muitas crianças... Gente, eu estava observando, eu estava em Juiz de Fora outro dia, uma escola nesse local, de um lado a escola particular, de outro lado a escola pública. Na escola particular, você vinha 2, 3 negros para o restante branco. E na escola pública, só negros. E aí, você via uma minoria branca. E aquela minoria branca, era rodeada por todos os outros, como se fosse uma rainha ali dentro. No entanto, na outra escola, os negros que estavam ali, eles não eram considerados nem rodeados como os outros eram na outra escola. Então, isso é uma coisa que está enraizada, está entranhada, não é? Dentro, principalmente do povo brasileiro. Eu falo do povo brasileiro porque nós vivemos aqui. Então, você que é professora, que pensa que na sua turma não há discriminação, você precisa de um olho biônico. E você precisa trabalhar com as crianças esta questão do apartheid dentro da sala de aula. Por exemplo, crianças que têm alguma deficiência, crianças que são diferentes, porque não só fisicamente, mas elas agem de formas diferentes da delas, entende? E principalmente com relação a crianças negras, pardas, né, que são discriminadas, dependendo da escola que você trabalha. As pardas são discriminadas também porque elas não pertencem à mesma cor, né? Porque aí é uma classificação por cor. Ah, mas não vem falar que criança não tem isso, não. Tem, gente. Nós não vamos ser hipócritas. Não podemos achar que criança não percebe. Ela percebe, criança não é burra, não. Isso não é porque ela seja ruim, não é maldade da criança. Isso é porque está na estrutura
do ser humano e principalmente do nosso povo brasileiro. Na casa, a criança que não é negra, ela, ou que não tem deficiência, ela não imagina o que o outro precisa, ela não tem como imaginar. E você que é professora, que nunca sofreu discriminação, também não tem como imaginar. Mas é preciso você ter um olho biônico para você perceber que isso ocorre na sua sala. Inclusive, se você começar a perceber a partir de hoje, ou a partir do momento que você está vendo, assistindo esse vídeo, comente aí embaixo. Se você, depois que você começou a observar, você não viu grandes atitudes discriminatórias dentro da sua sala. E das crianças. Crianças de 2 anos, crianças de 3 anos. Principalmente nessa fase de 3, 4 anos. Gente, você, professor, não pode ignorar isso. E você precisa falar. Se a situação ocorre, você precisa conversar. Mas como conversar? Nós temos que conversar de forma que a criança que faz ou que promove a discriminação não se sinta humilhada da mesma forma que a outra que foi discriminada se sentiu. Porque o importante é conscientizar a criança, a sala, a turma toda, de que todos somos iguais e temos direito de estar onde nós queremos, que todas as crianças ali fazem parte da turma dela e são todas importantes, todas são iguais perante a Deus e todas são importantes, não é? Então nós não podemos discriminar ninguém, porque o nosso coração, ele não discrimina ninguém. Quando a gente conhece as pessoas, a gente ama as pessoas por aquilo que ela representa, por aquilo que ela é. A gente vai começar a trabalhar com as crianças levando histórias para a sala de aula. A diversidade social mesmo, onde a criança percebe, por exemplo, a vizinhança. Que situações que a criança às vezes deparam com relação à convivência entre os vizinhos. Na sala de aula, ela tem um vizinho da direita, ela tem um vizinho da esquerda. E como ela pode conviver com essas duas crianças que estão ao lado dela, que são os que estão na frente, que estão atrás. Então, é até mesmo esses conceitos matemáticos que você vai trabalhar na sala de aula, fazendo essas observações. Fiz esse projeto, né, de diversidade, eu não citei cor, né, não falei de discriminação por cor, se a criança é deficiente ou não. O meu foco foi a diversidade no âmbito geral, tá? Mas eu estou falando com você hoje a respeito da discriminação, principalmente racial, porque isso é gritante. E hoje ainda está mais pontuado. E a gente precisa pensar, não falando em termos partidários, mas em termos humanos. Mostrando para a criança que não importa se eu uso cadeira de roda, se eu uso óculos, porque a criança quando usa, ela vai colocar óculos, a primeira vez, tem criança que se sente feliz, mas chega na sala, uma coleguinha vai criticar, o outro vai falar. Nós estamos falando de diversidade, né? Famílias, outra coisa que a gente precisa de pensar, as diferentes famílias que hoje existem no mundo. Existe família que tem a avó e os 2 netos, uma avó cuidando dos netos. Existem famílias que tem a mãe cuidando do filho. Só a mãe, o pai não existe, não está no posto naquela família. Existe família que tem o pai que cuida só dos filhos, não tem a mãe. Existem famílias que tem a mãe, a avó que cuida dos filhos. O pai abandonou. Existem famílias que o pai está na cadeia e que as crianças são 5 irmãos vivendo, morando num ambiente onde não tem uma figura paterna diariamente, nem tampouco a materna, porque a mãe precisa trabalhar, a mãe está trabalhando. Existem crianças existem famílias que a gente precisa analisar como são essas famílias, como essas crianças vivem, não é? Você pode levar isso para a sala de aula, mostrando, perguntando para as crianças como é, ou então pedindo para representar isso por meio de desenho. Como é a família, onde ela mora, quais são os seus vizinhos,
Os vizinhos que elas têm mais relação, e de repente, numa roda de conversa, elas vão falar do vizinho, que a mãe brigou com o vizinho, porque o vizinho liga o som muito alto. Eles vão contar coisas do cotidiano deles, da vida deles, que de repente você vai assustar, mas no entanto são coisas que ocorrem. A discriminação entre os mesmos, os grupos que são, socialmente falando, são iguais, por exemplo, numa favela, né? Na zona rural, a criança que sai da zona rural e vai para uma escola lá na zona urbana, ela se sente às vezes discriminada. O jeito dela falar, o modo dela conversar. De repente, por exemplo, eu moro aqui em Minas Gerais, eu tenho um sotaque, eu tenho uma forma de falar. Mas, quando uma criança vem do Nordeste para uma escola aqui em Minas, gente, a gente precisa observar e ver o que essa criança está sofrendo. Ela está sofrendo, primeiro, por falta de sair, porque ela saiu do local que ela conviveu, que ela viveu a vida inteira. Ela está sofrendo porque ela está com saudade do lugar que ela mora, da casa que ela mora, do quarto que ela dormia. E chega aqui e ainda encontra um sofrimento porque ela fala de uma forma diferente das outras. Então, tudo isso a gente precisa pensar e falar com as nossas crianças. Mas não falar por falar, levar histórias, né? E, inclusive, nesse projeto, eu dei dica de 2 histórias a serem contadas lá na sala de aula. Como tem muitas histórias que você pode contar, né? Para as crianças, pode iniciar por meio de histórias, ou música, tem muitas músicas. Quer ver uma das músicas interessantes para analisar? Tem do Canta Lelê, tem uma música, Cada Um é Um. Eu vou ver se eu consigo o link dela e vou deixar aí embaixo para vocês. Tem a música do Chico Buarque, que a Adriana Calcanhoto gravou, que é da bailarina, né? Que é uma música também que você pode trabalhar, você pode introduzir, e outras, inclusive eu até citei aqui no projeto outras músicas. Além de música, muitos livros de história que você pode pesquisar, né? Eu até coloquei, se eu não me engano, Meu Vizinho Cão, né? Se eu não me engano é isso que eu achei interessante, porque é um vizinho que mudou para um prédio e lá ele era completamente diferente. Mas esse cão pode ser quem? Pode ser uma família negra, pode ser uma família que venha de um outro país, não é? E pode ser uma série de outras coisas. E a gente pensar, e eu acho interessante que no próprio livro, nesse livro, a criança percebe que se os pais dela não tivessem mudado, talvez ela teria tido a oportunidade de conhecer realmente outras coisas mais interessantes, outras coisas interessantes junto com aqueles vizinhos, junto com aquela pessoa. E a gente precisa entender e mostrar para as crianças que a gente, quando a gente separa, né, quando a gente discrimina um coleguinha, a gente está perdendo a oportunidade de conhecer e de aprender com ele, porque todo mundo traz alguma coisa de bom que pode ser partilhado e fazer com que a gente aprenda com ele. Eu quero deixar essa mensagem para você, professor. Olhar biônico, para você perceber a discriminação que está ocorrendo na sua sala. Anote, comente aí embaixo o que você tem percebido na sua sala, né? As crianças aprendem na escola que todos somos iguais, todos, e que temos os mesmos direitos. Porém, a nossa igualdade está em como eu trato o outro. Eu tenho que tratar, eu tenho que conversar, eu tenho que partilhar, eu tenho que conviver com um da mesma forma que eu convivo com o outro. Então, essa é a igualdade. O direito que eu tenho de estar na sala de aula é o mesmo direito que a outra criança, que o outro tem. Como ele chegou, eu não sei. Um vem de carro, o outro vem a pé, o outro vem a cavalo. O outro vem de bicicleta na escola. Olha a diversidade aí. Cada um chega na escola de um jeito. No entanto, que chega na sala, todos têm direito de estar na sala de aula. Bem, professor, eu quero que você faça o seu comentário. Olho biônico na sua sala. A família não vai ensinar isso aos seus alunos. Isso é responsabilidade sua. Para te ajudar, eu tenho um projeto de diversidade. Vou deixar, para concluir esse vídeo, né,
com as imagens de algumas páginas do projeto. E no projeto tem alguns exercícios, algumas atividades que você pode explorar. Tem a culminância, que eu dou uma sugestão para a culminância bacana. E principalmente, professor, não acredite que na sua sala não haja discriminação. Não acredite. Isso é um trabalho que não depende apenas desse projeto. É um trabalho que você vai ter que fazer o ano inteiro. Porque encerrou o projeto, você está trabalhando a conscientização, mas esse trabalho, ele encerra quando termina o seu ano letivo com essa turma. Porque o ano que vem, a outra professora vai ter que continuar. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.